Vamos falar agora de trabalho de compressão em fluidos. Então nós temos aqui um gás, e esse gás está dentro do recipiente, e aqui nós temos uma tampa, ou um êmbolo. Esse êmbolo ele tem uma área, e ele pode ser empurrado pela vizinhança aqui. A vizinhança pode empurrar o êmbolo e realizar trabalho sobre o sistema, que é o gás. E o que nós queremos fazer? Nós queremos calcular o trabalho dessa força, ou seja, essa força empurra o êmbolo e nós queremos calcular o trabalho dessa força externa, essa força que é a força que a vizinhança faz sobre o êmbolo, realizando trabalho sobre o sistema. Nós sabemos da definição de trabalho que nós podemos calcular o trabalho dessa forma, que é a força, produto interno, o deslocamento, porque esse êmbolo ele vai se deslocar nesse sentido de um dx. Aí vamos supor que ele se desloca dessa posição até essa posição. Então, agora o novo volume que o gás vai ocupar vai ser esse volumezinho aqui, ó. E aqui ocorreu uma variação de volume ΔV. Ou seja, no caso, uma redução no volume de ΔV. E o tanto que o êmbolo andou aqui, nós vamos chamar de ΔX. Vamos considerar esse deslocamento, por mais que o desenho esteja exagerado, vamos considerar esse deslocamento bem pequeno. Se nós fôssemos calcular o trabalho, como ficaria? Ficaria trabalho igual a força, já vou tiro as flechas, vou trabalhar agora com módulos, deslocamento ΔX. E aí vamos nos lembrar da definição de pressão. Como é que a gente define pressão? Pressão é a força que está sendo aplicada dividido pela área, que é a área aqui do êmbolo. Então, é essa força dividido pela área. E aí nós podemos passar essa área, passar multiplicando aqui a pressão, e com isso nós vamos ter força igual a pressão vezes a área. Então, no lugar da força, nós vamos colocar pressão vezes a área dx. E aí nós temos que fazer algumas observações importantes aqui. Pressão aqui é definida como a força sobre a área. Essa área é a área do êmbolo. Tá? E essa pressão, para que nós possamos fazer essa conta, essa pressão ela tem que ser bem definida. O que é uma pressão bem definida? À medida que o êmbolo vai se deslocando, ele tem que se deslocar devagar, de maneira que ao longo do sistema, ou seja, em todos os pontos do gás, a pressão esteja bem definida. Então, essa pressão ela só faz sentido quando esse êmbolo ele se desloca de maneira quase estática. E como seria isso? Como ele se deslocaria de maneira quase estática? Esse êmbolo ele se deslocaria de maneira quase estática se a velocidade dele, à medida que ele vai sendo empurrado, se a velocidade dele que ele se desloca for muito menor que a velocidade do som. Por quê? Quando o êmbolo se desloca a uma velocidade muito menor do que a velocidade do som, dá tempo das outras partes do fluido se rearranjarem de maneira que a pressão seja bem definida. Então, as partículas que estão aqui próximas do êmbolo, elas são empurradas, então há uma ligeira elevação da pressão, mas à medida que elas são empurradas, elas empurram as outras partículas também. Então essa informação vai se propagando ao longo do fluido, essa informação de quê? De que a pressão está aumentando, de maneira que isso vai se uniformizar ao longo de todo o gás. Agora, isso só vai acontecer se o êmbolo se deslocar de maneira quase estática, ou seja, se o processo for quase estático. Se o êmbolo for empurrado de maneira abrupta, isso não vai acontecer. Não vai dar tempo
para a informação se propagar ao longo do gás e chegar lá na outra extremidade antes que o êmbolo seja empurrado novamente. Então, isso que é importante. Antes do êmbolo ser empurrado novamente, essa informação já tem que ter chegado no final do fluido. Porque senão a gente não pode definir uma pressão ao longo do gás. Então, a gente só pode definir pressão na física dessa maneira, quando o processo for quase estático. Se o processo não for quase estático, se o êmbolo for empurrado de maneira abrupta, não dá tempo dessa informação se propagar ao longo do fluido. Então, antes que a informação chegue na outra extremidade do gás, o êmbolo já recebeu outro empurrão. E com isso nós temos que o trabalho, como nós vimos calculado antes, vai ser essa pressão nesse processo quase estático, multiplicado pela área dx. E aí nós podemos ver o que é área vezes dx. A área é a área da seção transversal aqui, ó. Meu êmbolo, área. E dx é o tanto que deslocou aqui, ó. Ou seja, esse êmbolo agora vem e vai chegar aqui, ó. Ou seja, esse tanto aqui, área vezes dx, seria base vezes altura, isso aqui é esse volumezinho que diminuiu. Então é o ΔV, porque base é um cilindrozinho, né? E a área da base do cilindro vezes a sua alturazinha é igual à variação do volume. Então nós podemos trocar e escrever dessa maneira. Pressão vezes variação de volume. Só que aí nós temos que tomar um cuidado, porque esse volume ele está diminuindo, é uma redução. Então nós vamos colocar, e esse trabalho tem que ser positivo. Então, se esse número aqui, o ΔV, ele é menor que zero, então nós temos que colocar um sinal de menos para que o trabalho fique positivo. Como está aqui, ó. Então a gente coloca o sinal de menos na mão para que o trabalho seja positivo. Então, na compressão, que é o caso que nós estamos estudando, na compressão o volume diminui. Então, ΔV é menor que zero. Porém, como eu estou tratando do trabalho realizado sobre o sistema, o trabalho tem que ser positivo. Por quê? Porque o êmbolo está se deslocando na mesma direção em que ele é empurrado, então o trabalho é positivo. Para esse produto ser positivo, P∆V, sendo o ΔV negativo, então tem que colocar o sinal de menos na frente. Porque o menos, esse menos com o menos que vem do ΔV, fica um trabalho positivo. Então, esse é o trabalho realizado sobre o gás. Ele tem esse sinal de menos aqui na sua definição. E aí nós já vimos que essa pressão ela é definida ao longo do gás. Ou seja, à medida que o êmbolo está sendo empurrado e está tendo variações no volume, a pressão é bem definida. Então, eu consigo definir a pressão ao longo de todo o processo. Por quê? Porque são processos quase estáticos. Lembra da definição que nós fizemos de processo quase estático? É de maneira tão devagar que a informação dá tempo para se propagar ao longo do gás e chegar até na outra extremidade antes que ocorra um outro empurrão. Com isso, vamos supor que, em vez de buscar o trabalho ao longo de um deslocamento pequeno do êmbolo, vamos supor que o êmbolo ele sai daqui de um volume VI e eu quero saber o trabalho realizado quando ele chega até aqui, ó, no volume VF. Então, a redução total de volume agora fez com que o gás ficasse comprimido nessa regiãozinha aqui, ó. E eu quero saber o trabalho de VI até VF. Como que a gente faz isso? Eu teria que somar em todos os deslocamentos do êmbolo o trabalho. Fazer a soma, como é que a gente faz essa soma? Essa soma a gente resume ela como uma integral de VI até VF. Então, esse símbolo aqui que significa integral, quer dizer que eu estou somando os trabalhos do volume inicial até o volume final, e aqui com um sinal de menos
é o trabalho realizado pela vizinhança, ou trabalho realizado sobre o sistema. Então, esse é o trabalho macroscópico, é um trabalho do volume VI até um volume VF. Esse aqui é o trabalho para uma pequena variação do volume. Quando a variação do volume é pequena, a gente usa esse resultado. Quando eu estou querendo para uma variação grande no volume, a gente tem que usar esse resultado aqui. Note que eu estou usando a mesma letra para não precisar mudar de letra. Esse que nós acabamos de calcular é o trabalho mecânico, ou seja, é um êmbolo sendo empurrado. Então, é um trabalho mecânico em fluidos. Só que não existe só trabalho mecânico, existem outros tipos de trabalho também. E nesses outros tipos de trabalho, nós podemos colocar trabalho de natureza elétrica, trabalho de natureza magnética, trabalho de natureza química. Então, todos esses outros tipos de trabalho vão entrar aqui em trabalhos outros. Então, o trabalho total que entra lá na primeira lei da termodinâmica, esse trabalho aqui, ó, calor mais... Esse trabalho que entra aqui na primeira lei da termodinâmica, que é uma lei de conservação da energia, é esse trabalho. Então, aqui entra todos os tipos de trabalho. Trabalho mecânico e trabalho outros. Daqui para frente, nós vamos distinguir. Quando nós dissermos não existe trabalhos de outra natureza, então esse termo é zero. Então, esse trabalho que entra aqui na primeira lei da termodinâmica, ele só é o trabalho mecânico. E no caso, eu poderia escrever a minha primeira lei da termodinâmica dessa forma. Calor, como é só trabalho mecânico, quanto vale o trabalho mecânico? Menos P delta V, como está aqui. Então, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica na sua forma geral, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica quando só tem trabalhos mecânicos atuando no sistema. E o que seria um trabalho de outra natureza? Pensando num trabalho elétrico, lembra, trabalho é qualquer fluxo de energia que não seja espontâneo. Por quê? Qualquer fluxo de energia espontâneo é calor. Por exemplo, se você pega um copo de água quente, coloca sobre a mesa e deixa lá um intervalo de tempo muito grande, esse copo ele vai atingir a temperatura ambiente. Então, ele vai perder energia térmica para o meio exterior. Nós chamamos esse processo de calor, porque ocorreu de maneira espontânea. Agora, se a gente pega um copo d'água e coloca no micro-ondas e liga lá e põe para esquentar a água, esse processo não foi um processo espontâneo. A água esquentou quando nós ligamos o micro-ondas por meio da radiação eletromagnética. É um processo que não é espontâneo. Então, nesse caso, nós chamamos esse processo de trabalho. Em ambos os casos, o que houve foi troca de energia. Só que quando é espontâneo, nós chamamos de calor. Quando é forçado, como no exemplo do micro-ondas, a gente chama de trabalho.